A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui a palavra do Senhor em Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que estás escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando ao meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E disse-lhe: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, a palavra do Senhor, que um certo doutor da lei, levantou, dizendo, para o mestre, que é Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? Olha, que palavra maravilhosa, Nós vemos aqui que, e ele lhes disse: Que estás escrito na lei? Como lês? Aqui é Jesus falando, Olha, e ele lhes disse: Que estás escrito na lei? Como lês? A resposta, de Jesus. E respondendo, ele disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aqui que Jesus está falando, conosco nesta manhã, e disse-lhes: Respondestes bem, faz isso e viverás. Quer dizer, aquele doutor da lei, ele sabia, ele conhecia as escrituras, Porque aqui Jesus fez uma pergunta para ele, O que estás escrito na lei e como lês? Ele próprio respondeu para Jesus. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, e disse-lhes: Respondestes bem, faz isso e viverás. Olha que Jesus falou para ele. Mas eu vejo aqui que, mesmo com tudo isso, que ele mesmo, Jesus fez uma pergunta, ele respondeu para Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele queria justificar a ele próprio. Disse ele a Jesus: E quem é o meu próximo? Olha, quem é o meu próximo? Nós sabemos que Jesus, ele era, o mestre em sabedoria. Jesus ele é,
o Filho do Deus Altíssimo, ele foi sábio, né? Ele fez aqui uma parábola com um bom samaritano, né? Aí Jesus disse assim, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, o espancando, retiraram, deixando ao meio morto. Né? Então aqui a palavra mostra que descia um homem, né, da cidade de Jerusalém para Jericó. E esse homem ele foi despojado e o espancando retiraram, né? Ele foi roubado e além de tudo ele foi espancado, né? E foi deixado ali no meio do caminho, né? Caído ali como morto. E Jesus aqui mostra para nós que descia, né, ao mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de largo. Olha, que vergonha. Um sacerdote, dizer ser sacerdote, passou, viu aquele homem ali caído como morto e deixou ele ali. E mostra também a palavra do Senhor que de imediatamente passou também de igual modo também um levita. Que absurdo, misericórdia, né? Passou ali e deixou aquele homem caído da mesma maneira. Mas a Bíblia nos mostra que um bom samaritano, né? A palavra chama ele de bom, né? Porque pelo que ele fez, não é isso mesmo? Que ia de viagem, chegando ao pé dele, né? Ao pé daquele homem que estava caído, né? Machucado, que foi espancado, roubado. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Pelo que me vejo aqui, parece que nós deveríamos pensar assim, né? Que quem era para fazer alguma coisa era o sacerdote, era o levita, né? Então nós vemos que hoje também, infelizmente, nós vemos muito isso, né? No nosso meio, né? Às vezes nós esperamos algo de alguém de dentro da casa de Deus para nos socorrer, para nos abençoar, para nos dar vitória. Não todos, mas com exceção. É mais fácil você contar com um estranho, com uma pessoa que nem serve a Deus, né? Que a palavra do Senhor nos fala que esse samaritano, né? Foi ele que socorreu aquele homem, porque ele moveu-se de íntima compaixão. Então nós vemos aqui que de quem talvez aquele homem talvez poderia esperar um socorro, ele não obteve socorro do sacerdote nem do levita, mas um samaritano. E Jesus chama esse samaritano de bom. Talvez aos olhos, né, de muitas pessoas, aquele samaritano não prestava para nada, né? Porque a Bíblia nos mostra aqui que, né, os samaritanos, eles não receberam Jesus, né? E nós vemos aqui que nós não esperávamos que esse samaritano talvez poderia usar, né, de íntima compaixão para com aquele homem, mas a Bíblia mostra que foi ele que usou de íntima compaixão. E aproximou-se e atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Além dele cuidar, ele pegou aquele homem, né, colocou sobre a sua cavalgura, né, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Deixou aquele homem ali aos cuidados daquele hospedeiro e continuou a sua viagem. E dizendo ele: quando eu voltar, né, tudo quanto mais gastarem, eu te pagarei quando eu voltar. Então nós vemos aqui, né, que Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, assim como Deus usou este, né, bom samaritano. Aqui não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que, né, chamou ele, né, do bom samaritano, né? Então aqui Jesus, ele fez essa parábola, né, mostrando, né, que para nós herdarmos a vida eterna, né, como o próprio Senhor está falando, ele fez uma pergunta, né, para o Senhor, né, mestre, que farei
para herdar a vida eterna. Então eu vejo aqui que entre os três, entre o sacerdote, o levita e o bom samaritano, ele fez algo que agradou ao coração do Senhor Jesus. Ele cuidou daquele homem, ele zelou, ele colocou, aos cuidados de um hospedeiro. Ele continuou a sua viagem, mas primeiro ele fez o quê? Uma boa ação. Ele fez como Jesus o ensinou para ele. Então aqui eu vejo que, Jesus aqui mesmo falando, qual dos três, você acha, que fez uma boa ação? Jesus próprio perguntando aqui, Jesus perguntando aqui para o doutor, o certo doutor da lei, de qual dos três, ele achava que havia feito, algo ao qual poderia herdar vida eterna. Aqui, porque Jesus próprio falou, ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna, Então Jesus falou, Jesus deu a parábola do bom samaritano, mostrando para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É como este bom samaritano aqui. Esse bom samaritano, ele mostrou que ele amou o teu próximo, que ele ama ao próximo como a ele mesmo. Ele mostrou para Jesus que ele amava aquele homem que estava ali, machucado, maltratado, até o ponto de morrer. Se aquele bom samaritano não tivesse feito esta ação, de chegar ali e socorrer aquele homem, ele talvez poderia ter morrido. Então esse é o verdadeiro amor. É você socorrer aquele que está no momento de dificuldade, no momento difícil, da sua vida. Então esse mostrou uma boa ação, como o próprio Jesus o ensinou. Não adianta eu amar a Deus, não adianta eu, como a própria palavra do Senhor está falando conosco aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Muitos falam que ama a Deus, de todo o teu coração. É lógico que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças e de todo o teu entendimento, mas aqui tem um final que muitos não têm praticado. E ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Olha, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caindo nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando, retirando, deixando meio morto. Ocasionalmente, pelo mesmo caminho, certo sacerdote e o vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um sacerdote ia de viagem, chegou aos pés dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se e atou-lhe as feridas e dando azeite, vinho e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo ao outro dia, retirou o dinheiro e deu aos homens e disse-lhes, cuida dele e tudo o que demais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, aqui que eu queria chegar, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E disse-lhes, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Tá vendo? Jesus fez uma pergunta, e ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Quer dizer que para nós herdarmos a vida eterna, nós temos que nos preocupar com o nosso próximo, assim como nós nos preocupamos conosco mesmo. Então aqui nós vemos que Jesus provando através da sua palavra que o bom samaritano que estava pronto, que estava fazendo uma obra ao qual mexeu no coração de Jesus,
para que ele viesse herdar a vida eterna. Porque aqui, né, nós vemos que um certo doutor da lei fez uma pergunta para Jesus, né? Que farei para herdar a vida eterna? E lá no final, Jesus falou, né? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz, o que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa, né, através da sua palavra, né, falar conosco a cada dia. E que se nós estivermos passando por um caminho, mas que nós não venhamos fechar os nossos corações e nem as nossas mãos, mas que nós venhamos abrir os nossos corações e fazer como esse bom samaritano. Então nós vemos aqui que esse samaritano ganhou o coração de Jesus. Ele mexeu nas estruturas do coração de Jesus e mostrou que ele foi muito melhor do que, né, o sacerdote, do que o levita, né? E se a gente for olhar pela palavra, nós pensávamos que o levita, né, e o sacerdote, né, que poderia, né, chegar ali, abraçar aquele homem, pegar ele, levar para sua casa, cuidar, mas de quem a gente não espera que acontece. Por quê? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, e Ele conhece o coração do homem. Ele conheceu o coração do sacerdote e ele já sabia que ele já sabia, né, que o bom samaritano que ia acolher aquele homem, cuidar dele, zelar das feridas dele, pagar o hospedeiro. Olha para vocês verem que ensinamento, que palavra, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus colocar algo nas tuas mãos, não rejeita. Se Deus colocar alguém no teu caminho, não vira as costas, mas faz aquilo que o Senhor te confiou. Aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, não abre mão, para que você venha também obter vida eterna, né? Como a própria palavra do Senhor está falando. E dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui está, né? Respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o bom samaritano provou que verdadeiramente ele pratica todas essas coisas, né? Além de ele amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ele provou que ele ama o teu próximo também. Ele mostrou aqui o amor ao próximo. Por isso ele zelou e cuidou como se fosse Jesus. Se fosse Jesus, Jesus jamais deixaria aquele homem à beira do caminho, caído, machucado, maltratado. Assim Deus ensina para mim e para você nesta manhã, que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra fale profundo no teu coração. Beijo e a paz do Senhor Jesus.